Número 10. O que são as visões e revelações do Senhor para Paulo? Então não se trata de algum tipo de alucinação, nem qualquer distúrbio emocional. São experiências sobrenaturais que permitem ao ser humano ver algo que os outros não podem ver. Tais visões e revelações vêm do Senhor, ou seja, Ele é a causa e a fonte de tal experiência. O apóstolo deixa isso claro ao referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Número 11. O que é o paraíso na teologia paulina? Então, na teologia de Paulo, o paraíso é um lugar celestial, onde os santos desfrutam da comunhão com Deus. Esse lugar é a habitação dos santos que morreram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que aguardam a ressurreição dos seus corpos. E todos aqueles que morrem em Cristo, morrem salvos, aqueles que creram realmente que Jesus morreu por eles e ressuscitou, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Então, esses, quando morrem aqui na terra, sua alma, seu espírito vão aí para o paraíso esperar o dia do arrebatamento, quando Jesus vem nos buscar. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, se encontrar com ele nos ares, né? Onde quer que esteja o seu corpo ressuscitará. E neste lugar estão vivos. Lembrando sempre que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Após a morte física, começa a vida espiritual, ou no inferno ou no paraíso. Número 12, para completar, o apóstolo revela sua experiência singular e sobrenatural e não consegue explicar se ela deu-se no corpo ou fora do corpo. Ou seja, ele ficou em uma dimensão ininteligível e inexplicável para os padrões humanos. Número 13. Como é a atualidade das experiências espirituais? Então, para completar. Então, o Espírito de Deus pode trabalhar e revelar a vontade divina através de sonhos e visões. Entretanto, essas experiências não são uma regra doutrinária para dirigir a igreja e nem mesmo a vida de uma pessoa. São meios que só podem ser autênticos quando não se chocam com a palavra de Deus. Por isso, o crente não pode viver à mercê de visões e revelações para praticar, então, o cristianismo. Nem a igreja, nem crente algum dependem exclusivamente de experiências sobrenaturais, como visões e revelações e arrebatamento de espírito, para conhecer a vontade de Deus, ainda que tais experiências não sejam proibidas. Devemos levar então em conta sempre a completa revelação da palavra de Deus. É preciso ter cuidado com a presunção de alguns em fazer viagens ao paraíso, seja comandada por homens, seja por anjos. Por tais experiências, na maioria das vezes, constituem-se então em fraudes espirituais. Então tudo deve ser confrontado pela palavra de Deus. Tudo deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Não combinou com a palavra de Deus? Está contra a palavra? Então não é de Deus. Número 3. A glória dos sofrimentos por causa de Cristo. Número 14. O que era o espinho na carne? Aí ao qual Paulo referia-se. Então, um tipo de sofrimento que lhe foi imposto por causa das revelações, a fim de ele não se ensoberbecer. Tem havido várias interpretações, na maioria especulativas, acerca do espinho na carne. Uma interpretação que prevalece com aceitação maior entre os estudiosos e exegetas bíblicos é de que o espinho na carne, que atormentava Paulo, refere-se a uma enfermidade física. O que se subentende é que esse espinho na carne o atormentava como um aguilhão que o fisgava o tempo todo. O que Paulo deixa transparecer fortemente é que não podia evitar esse sofrimento e que a força de superação de tal flagelo vinha do Senhor, que o confrontava. Quando ele queria se vangloriar por causa dessas visões, revelações, então ele sentia como se fosse uma fisgada, né? Era uma vergonha para ele pregar o Evangelho, orar pelas pessoas elas serem curadas, ele ser um representante de Deus, um apóstolo, ter essas revelações e visões tão importantes, sendo que ele mesmo não podia se curar a si próprio. Agora, é evidente que Paulo considerava uma enfermidade como coisa maligna e não de Deus, porque ele sabia que Jesus Cristo levou nossas dores, enfermidades, doenças, né, tudo de mal na cruz do Calvário.
Então ele sabia que aquilo ali tinha permissão de Deus. Ele orou a Deus, pediu a Deus para tirar aquilo dele por 3 vezes. E a resposta de Deus disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele disse, bom, se Deus está dizendo que é melhor ficar assim, para que eu possa exercer o meu apostolado, o meu ministério, tendo aí sinais, prodígios, maravilhas, todas as coisas maravilhosas, revelações, visões, então, para que eu quero ficar livre disso? Se é preciso que eu morra para que os outros tenham vida. É essa a função do cristianismo mesmo. Todo cristão tem que saber disso. Se é preciso que eu jejue para que haja uma manifestação maior de Deus para abençoar as pessoas, então eu tenho que jejuar. Se é preciso que eu me dedique, passe tempo lendo a Bíblia, estudando, né, comendo a palavra para depois entregar de graça para as pessoas, então eu tenho que passar, eu tenho que me esforçar. Se é preciso que eu passe horas orando para que Deus possa me revelar as coisas para passar para os outros, então eu tenho que passar. Então a minha vida eu tenho que dar em favor dos outros. Isso é o cristianismo. É assim que funciona. Se Cristo deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos irmãos? Este é o verdadeiro amor, como João escreveu. Número 15. Por que Paulo se gloria perante os coríntios? Complete. Porque entende ser necessária uma resposta, mesmo não querendo nivelar-se aos oponentes. Os oponentes judeus cristãos. E vangloriando-se, né? Ele entende, então, ser necessária uma resposta a fim de que a igreja de Corinto avalie seu comportamento em relação dos rebeldes. 16. Por que Paulo reafirma que se gloria na fraqueza? Então, Paulo considerava como maior glória para si os seus sofrimentos, enfermidades, prisões, açoites, fomes e perseguições. Ao contrário do que se fala hoje, se prega por aí. As pessoas acham que ter avião, ser rico é que é a glória aí do Evangelho. Paulo, exatamente ao contrário, dizia, não, a glória do Evangelho é quando você sofre por causa dele, você tem enfermidade por causa dele, tem prisão por causa dele, açoite, fome, perseguição, tudo por causa desse Evangelho. 17. Qual a explicação do paradoxo do gloriar-se nas fraquezas? Então, em uma mente carnal, o sofrimento é algo que humilha, que degrada. Não se vê nenhuma glória em sofrer, no entanto, Paulo ensina que o sofrer se constitui um degrau para chegar-se à presença de Deus. Na mente dos coríntios, corrompida pelos ensinamentos deturpados, os verdadeiros apóstolos deveriam ser conhecidos por suas palavras convincentes e carisma. Paulo parece não possuir nenhum desses requisitos ou dons naturais. Entretanto, seu testemunho, experiência, escritos e fala continham autoridade espiritual. Ele preferia gloriar-se nos sofrimentos, pois sua fraqueza é a condição mais apropriada para a demonstração da graça poderosa do Senhor. Vamos ver a nossa conclusão. Ao escrever sobre as suas fraquezas, Paulo tinha a intenção de glorificar a Deus, porquanto somente Ele é capaz de aperfeiçoar seu poder através da fragilidade humana. Se você está então nos assistindo, nos ouvindo e deseja fazer agora uma confissão de fé, olhando para dentro de si mesmo, vendo os seus pecados, vendo que não é merecedor da salvação, e achou agora o Salvador Jesus Cristo, sabe que Jesus levou sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, morreu por nós na cruz do Calvário. Se você sabe disso agora, se foi revelado a você agora pelo Espírito Santo, então aceite agora Jesus. Vamos orar juntos. Se você que está nos ouvindo deseja ser curado, creia agora que Jesus levou sobre ele as suas enfermidades. Vamos orar por você também agora. Se você faz parte do ministério, busque a presença de Deus no seu ministério, busque a comprovação com sinais, prodígios, maravilhas, revelações, visões. É para todo crente isso. Busque isso na sua vida. Busque experiências com Deus. Experiências íntimas com Deus. Vamos orar. Oh, ah, papai, agrada-te, Senhor, dessas vidas que se chegam a ti. Ó Deus, tem misericórdia daqueles, Senhor, que confrontam a ti e a tua palavra. Senhor, salva neste momento. Escreve os nomes desses que se arrependem e aceitam
Jesus Cristo, teu Filho, como único e suficiente Senhor e Salvador. Pai querido, abençoa, Senhor, agora, estende a sua mão saradora sobre os que estão doentes e enfermos, em nome de Jesus. Eu ministro sobre eles o teu poder agora, em nome de Jesus. Ó Deus, os teus servos que trabalham para ti, Senhor, concede-lhes sinais, prodígios, maravilhas, revelações, visões, capacita-os, Pai, para a tua obra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém, Senhor.